a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, Senhor. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós, como tu és em nós. Aleluia. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mais uma vez, apenas o verso 15 de João 14. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Querido Deus, querido Pai, graças por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Peço agora, por favor, o perdão dos meus pecados. Eu me esvazio de mim mesmo para que o Senhor possa me encher do teu Espírito. Me capacite, ó Deus, me unja nesta hora para pregar a tua palavra. Unja, Senhor, cada pessoa que estará recebendo esta mensagem. E nós daremos sempre a ti a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo: se me amardes, conservareis os meus mandamentos, preservareis os meus mandamentos, vigiareis sobre os meus mandamentos. Mas no sentido mais bíblico da palavra, guardar significa obedecer. Portanto, se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Se você sair pela rua perguntando quem ama Jesus, certamente que 99% das pessoas vão dizer que amam Jesus. Mas a maioria ama Jesus só de boca. Pastor, está julgando? Não. Estou sendo realista. Dizer que ama Jesus, todo mundo ama. Mas o Senhor Jesus diz: aquele que me ama,
é o que guarda os meus mandamentos, é o que obedece os meus mandamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de se oferecer na cruz do Calvário, antes de oferecer a sua vida na cruz do Calvário, Ele desvendou alguns segredos vitais para os seus discípulos. Mas será que Ele fez isso só para os seus contemporâneos? Não, para nós também. O Senhor Jesus desvendou alguns princípios que são vitais para nós. E para que o Senhor Jesus fez isso? Para que nós pudéssemos agradá-lo. E esse é, ou pelo menos deve ser, o nosso único foco, o foco principal da nossa vida. Todo o nosso ser deve estar voltado para isso, em agradar ao Senhor Jesus. E Ele é muito claro: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Deve ser o único, nós devemos ter um foco só, e esse é o foco. Se você tiver 2 relógios no seu braço, ao olhar para eles, você nunca terá certeza de que horas são exatamente. Mas se você tem um relógio só, você olha para ele e você tem certeza que horas são. Um único foco. Assim deve ser Cristo em nossas vidas. Glórias a Deus. Isso se diz do cristão religioso. O cristão religioso, ele se diz cristão, mas ele não tem um foco só. Ele tem 2 ou muitos outros mais. Vamos aprender um pouquinho com a Bíblia. Vamos aprender um pouquinho com Davi, o maior levita da Bíblia, o maior adorador da Bíblia. Davi nos diz assim no Salmo de número 27, no versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que Davi está querendo dizer quando ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida? Será que Davi estaria falando de um desejo de morar dentro de uma igreja toda a vida, todos os dias? Não. Ele está dizendo que o desejo do coração dele é estar em um lugar aonde a presença de Deus se manifesta. Esse é o desejo dele. Evidentemente que aqui na igreja é um dos lugares onde a presença de Deus é manifestada. E é agradável demais estar aqui. Mas ele não está se referindo a morar em um templo, a morar dentro de uma igreja. Mas quando ele diz: uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei isso, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo, no seu templo. Ele quer, o desejo, o que está ardendo no coração dele, é um desejo de estar presente sempre aonde a presença de Deus se manifesta. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E foi exatamente por causa desse desejo do coração dele que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 13, verso 22. E olha que Davi foi um pecador terrível, um grande pecador. Davi mergulhou fundo
nas lamas do pecado, do adultério, da mentira, do assassinato. Mas havia uma coisa no coração dele, um desejo ardente de estar na presença de Deus todos os dias. Aonde o Senhor estivesse se manifestando, Davi falou: eu quero estar ali. Por isso Deus o perdoou, e Deus fez questão de deixar registrado em sua palavra. Deixou escrito na Bíblia: achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas eu quero pensar em um outro exemplo, do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 13, ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, que eu preciso. Olha que interessante, pensa comigo o seguinte: o apóstolo Paulo está na prisão por causa da sua fé em Jesus Cristo. O único crime que ele cometeu foi pregar a palavra de Deus, foi seguir o Senhor Jesus. E ele está na prisão e ele faz um pedido a um amigo: traga a minha capa, traga os meus livros e os meus pergaminhos. Pergaminhos era um material usado para escrita naquela época, não havia papel. Somente no século XV, em que entrou o papel e o pergaminho saiu, inventaram o papel. O que está no desejo do coração do apóstolo Paulo estando numa prisão? Ele não está preocupado em ter um bom advogado. Ele não está pedindo: me tirem desse lugar horrível, eu não mereço estar aqui. Não, ele está focado em Deus. Tragam meus livros. O que continham os livros dele? A palavra de Deus. Traga os pergaminhos, porque eu irei aproveitar o tempo aqui e tenho muita coisa a escrever, enquanto Deus permitir que eu esteja nessa cadeia, nessa prisão. E ali ele escreveu as cartas que nós temos hoje na palavra de Deus. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus deveria carregar sempre algo para ler a respeito da palavra de Deus, sempre algum material para anotar, para escrever. Se bem que hoje nós temos a facilidade do celular, temos a Bíblia no celular, temos estudos bíblicos. Então, aonde a gente vai, a gente pode estar em contato com a palavra de Deus, meditando e aprendendo mais das coisas de Deus. E Deus irá sempre acrescentar mais e mais. Amém? Deus vai sempre acrescentar mais. Quando você foca a sua vida em uma coisa só, e esta coisa é o certo, tudo mais fica em segundo plano para você. Jesus deixou-nos o seu livro. Jesus não nos deixou casas, Jesus não nos deixou bens materiais, Jesus não nos deixou impérios. Ele deixou a verdade, a sua palavra. E nós que já conhecemos a verdade, temos agora a responsabilidade de transmiti-la aos nossos filhos, aos nossos netos. Nada acontece sem que antes seja dito. Temos esse compromisso de transmitir a verdade aos
as futuras gerações, mas nada vai acontecer se não for falado, enquanto não for dito. É a palavra de Deus que diz, no Salmo 81, no verso 10, abre bem a tua boca e eu a encherei. Certa vez o Senhor Jesus, ou melhor, o Senhor Deus, é um texto da antiga aliança em 1 Reis, o Senhor Jesus não havia nascido ainda. O Senhor Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse a ele: Salomão, pede-me o que quiser e eu te darei. E Salomão então, respondendo para Deus, disse: Deus, o Senhor tem sido tão bom para com meu pai Davi, ele é teu servo. O Senhor tem sido tão generoso. O Senhor deu ao meu pai a graça de ter um filho. O Senhor deu essa graça de eu estar agora governando no lugar de meu pai, mesmo sem eu saber governar direito, mesmo sendo eu tão jovem. Então eu peço ao Senhor que me dê sabedoria, para que eu possa governar esse povo com justiça, para que eu saiba discernir bem entre o bem e o mal, o certo e o errado. E essa palavra de Salomão agradou muito o coração de Deus. E diz a Bíblia que Deus acrescentou muito mais do que ele pediu. Ele pediu apenas sabedoria, e ele teve a chance de pedir um monte de coisas para Deus. Deus falou para ele: pode pedir o que você quiser. Ele teve a chance de pedir um monte de coisa, mas ele pediu sabedoria. E Deus disse: por que me pediste sabedoria e não me pediste riquezas, não me pediste a morte dos teus inimigos? Poderia ter pedido tantas coisas. Então Deus disse: eu te darei então sabedoria e acrescentarei muito mais coisas ainda. Louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Amados, Deus é maravilhoso, que diz através do profeta Isaías no capítulo 58, no verso 1: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Deus manda clamar em voz alta, clama a plenos pulmões, não te detenhas. Nada vai acontecer enquanto você não abrir a boca, não clamar a Deus, não falar com Ele, a despeito dEle conhecer tudo que você está pensando, tudo que você está necessitando, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, todos os seus alvos, todos os seus planos, todas as suas metas. Mas ainda assim Ele diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. Clama a plenos pulmões e não te detenhas. Voltando ao primeiro versículo que nós lemos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu quero te dizer que tudo de ruim que está acontecendo no mundo, todo o mal que está acontecendo no mundo, tudo que está errado nesse mundo, é como consequências de um afastamento de Deus. Todo o mal que você vê no mundo é a consequência do afastamento do homem da presença de Deus. Os pretextos são inúmeros, muitos argumentos, muitas desculpas para o mal crescente neste mundo.
Mas o motivo é um só. É o afastamento do homem da presença de Deus. A indignação vai crescendo cada vez mais. O homem matando por motivos mais banais. Já não basta matar apenas, tem que degolar, tem que esquartejar, tem que tacar fogo. O ódio, a ira, a malignidade crescendo cada vez mais. Tudo de errado que você vê no mundo é a consequência do afastamento de Deus. E Deus, sendo absoluto em sua justiça, Ele não pode mudar os seus princípios. Ele não pode mudar os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Por exemplo, ouça o que Ele diz em Deuteronômio capítulo 30, no verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amados, Deus não força ninguém. Deus não obriga ninguém a nada. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele está dizendo, você está livre, diante de você está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu te propus essas coisas, mas Ele aconselha a escolher a vida. Não escolhe a morte, não. Não escolha a maldição, não. Ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e toda a tua descendência. Glórias a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Ou seja, Deus sempre deixou o homem livre para escolher o que Ele quer para a sua vida. Quando Deus gravou a imagem do homem no seu coração, é bíblico? Isso é bíblico? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos gravados no coração de Deus. Então, quando Deus fez isso, todos passaram a ser responsáveis diante dEle. Eu sou responsável diante de Deus, você também é. É o padrão estabelecido pela própria natureza de Deus. Amém? Todos passaram a ser responsáveis. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esse versículo da palavra de Deus joga por terra a doutrina da reencarnação. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. A morte física é o fim de uma existência pessoal. Só que depois da morte física, tem um depois. Tem algo mais depois. Uma coisa se tornou inevitável no homem: o senso de responsabilidade diante de alguém que é superior.
E esse alguém superior é o Senhor Deus, que diz que está determinado. Deus determinou ao homem morrer uma única vez. E depois da morte, então, vem o juízo. Por isso, a justiça foi gravada na consciência do homem. E justamente por isso também, a capacidade de reconhecer, dada por Deus, entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. O próprio Deus colocou isso no ser humano, essa capacidade de identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Muitas pessoas perguntam, pastor, e as crianças inocentes que morrem, vítima dos adultos pecadores, sendo que elas não têm ainda noção do que é certo e o que é errado? Saiba que cada criança inocente que morre, vítima dos pecadores, é um anjo a mais que vai para o céu. Glórias a Deus. Isso também veio do Criador. Essa capacidade que nós temos de reconhecer aquilo que é certo e o que é errado, também veio do Criador, veio do próprio Deus. Então, essa perfeição absoluta de Deus exige a justiça dos homens também. Por isso ele diz, está determinado aos homens morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo, o julgamento. Diga glória a Deus. Em Atos capítulo 17, verso 30, ele fala daquele que não tem a noção ainda do que é certo e que é errado. E ele diz assim: não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, ordena a todos os homens, em todas as partes, que se arrependam. Olha que coisa gloriosa. É maravilhoso saber disso, que o tempo da ignorância, Deus não leva em consideração. Senão ele seria injusto, se ele cobrasse do ser humano a justiça, sendo que esse pobre ser humano não tem noção do que é certo e que é errado. É o tempo da ignorância, ele não leva em conta. Depois que a pessoa tem o conhecimento, aí sim, ele se torna responsável diante de Deus. E foi o próprio Deus que colocou isso. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, ou seja, depois de ter tido o conhecimento da revelação da verdade, agora, porém, ele ordena a todos os homens, em todas as partes, que se arrependam. Diga, Senhor, me ajude. Nada mais justo. Eu ia dizer nada mais justo, quase que eu disse, Senhor, me ajuste. Não, Senhor, me ajude. Deus é justo. Ele seria injusto se ele requeresse a justiça daquele que não conhece a verdade. Deus não é apenas justo em si mesmo. Ele não admite a permanência do mal sem que haja a punição. Ele é tão santo, tão puro, tão justo, que ele não admite a permanência do mal sem punição. Você pode observar que as pessoas tentam de todas as formas esconder o mal, mas elas não conseguem. A pessoa até consegue esconder o mal que praticou por um período,
por algum tempo, algum dia aquilo vem à tona, aquilo vem à luz, porque Deus não permite que o mal permaneça sem que haja punição. E ainda que o homem consiga esconder dos homens o mal praticado, jamais conseguirá esconder de Deus, porque os olhos do Senhor estão por toda parte. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Diga graças a Deus. Então, todo ser criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, ele é responsável. E há uma forte declaração de Deus em Romanos. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e toda perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade dos homens, contra toda injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, que troca a verdade pela injustiça, que troca o bem pelo mal. A ira de Deus se manifesta, se revela do céu. Amados, a ira de Deus e o amor de Deus andam lado a lado. A ira de Deus é tão real quanto o amor de Deus. A ira de Deus é um dos temas mais repetidos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a ira de Deus significa também amor. Significa ele vendo seu filho praticando o mal, mas ele não quer aquilo para o seu filho, ele não quer o mal para o filho. Ainda bem que a ira dele se manifesta. É como um pai que vê o seu filho partindo para um caminho errado, caminho das drogas, por exemplo. Qual é o pai que não vai disciplinar o filho? Qual é o pai que não vai ficar indignado? E o pai faz isso por maldade? Claro que não. Ele ama o filho e ele não quer que o filho se perca. Até a ira de Deus é uma demonstração de amor por nós. Louvado seja Deus. E muitos não entendem isso. E muitos até dizem: olha, você não deve trazer uma mensagem pesada. Falar da ira de Deus, fale do amor de Deus, não fale da ira de Deus. Ora, tudo bem, eu não vou falar da ira de Deus e vou deixar que meus irmãos morram e vão para o inferno? Adiantaria eu trazer só mensagens agradáveis aos ouvidos e as almas se perderem? Sendo que a ira de Deus também é a manifestação do amor de Deus por nós. Significa que Ele detesta de forma absoluta o pecado. Ele é tão santo e tão puro que Ele detesta de forma bem absoluta o mal, o pecado. Porque Ele é plenamente santo, Ele é plenamente justo. Amados, Deus não se preocupou em descrever o seu físico. Deus se preocupou em descrever o seu caráter. E proveu para nós os meios necessários para que o homem possa se reconectar com Ele. Ele proveu para nós tudo que nós precisamos para nos reconectarmos com Ele. O nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome.
o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, o Espírito Santo, a palavra de Deus e a nossa fé que Ele colocou no nosso coração. As 5 principais armas, as mais poderosas que Deus proveu para nós. Para todo ser humano se voltar, se reconectar com Ele. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus e a fé em nosso coração. E ao mesmo tempo em que Ele detesta de forma absoluta o mal, o pecado, a injustiça, Ele diz em 1 de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se confessarmos os nossos pecados. Se houver quebrantamento, se houver arrependimento, se houver desejo no coração de se reconectar com Ele, aí haverá o perdão, a restauração e o vínculo volta, a paz volta, a unidade com Ele volta, a alegria de viver, a alegria no Espírito Santo, a paz verdadeira que o mundo não dá, porque só o Senhor Jesus pode dar. Amém? Baixe sua cabeça por um momento e vamos orar um pouco mais a Ele. Querido Jesus, graças te damos por esse momento precioso de reflexão da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque as aflições que temos sofrido nesse tempo presente, não são nada para comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus para nós. Muito obrigado, Senhor. E em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós nesta hora. Nos abençoa com a Tua paz. Venha, Deus querido, o vinho novo da alegria do Espírito Santo enchendo os nossos corações. Venha, Senhor, o óleo fresco da unção do Espírito Santo sobre a nossa cabeça nesta hora, Pai. Obrigado, Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nessa noite nós nos voltamos totalmente para o Senhor. Nos quebrantamos, nos humilhamos na Tua presença santa e maravilhosa. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas. Com alegria fazemos isso, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. O Senhor diz em Sua palavra, ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. O Senhor mesmo dá a semente ao que semeia. Por isso, Senhor, nós apresentamos a Ti nesta hora a nossa oferta, agradecidos por tudo, ó Deus, reconhecendo que tudo que temos vem do Senhor, tudo é do Senhor e tudo volta para o Senhor. A Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos fazer então a nossa oferta e já estaremos ministrando a oração de encerramento com uns salmos. Nós vamos encerrar com um salmo de gratidão, de louvor ao Senhor, 98. Tome sua Bíblia, por favor. Salmos 98. Vamos nos colocar de pé. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação,
manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz de canto. Com trombetas e som de buzinas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Levante suas mãos para Ele e diga: Senhor Jesus, eu me volto para Ti nesta hora, com interesse de coração, com meu coração quebrantado, humilhado na Tua santa presença. Peço perdão pelos meus pecados, peço a Tua bênção, peço a Tua cura, a restauração, a libertação, em nome de Jesus. Abençoe a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus trajetos, os meus contatos com todas as pessoas, o meu trabalho. Consagro tudo a Ti, ó Deus, e darei sempre a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração que Te é devida, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.